Recebendo aqui no estúdio meu querido Peixinho, que foi editor do Gil Gomes no Aqui Agora. Peixinho, primeiramente, é uma honra recebê-lo. Peixinho é um dos comunicadores e também, além de ser comunicador, ele é editor, ele é um grande jornalista, um dos mais respeitados aqui no Brasil e também aqui no SBT. Peixinho, você trabalhou quanto tempo com o Gil Gomes? Eu trabalhei, Marcão, por cerca de dois anos e meio no Aqui Agora. Dois anos e meio. Isso. Como era Gil Gomes, assim, fora do ar? Como que era o Gil Gomes do dia a dia? Conta pro povo brasileiro, porque ele merece essa homenagem. Exato. O Gil Gomes, fora do ar, Marcão, era uma figura completamente diferente do que ele era no ar. No ar ele era uma pessoa muito séria, muito compenetrada, trabalho, né? E diferente, um estilo de reportagem completamente diferente. E fora do ar era uma pessoa maravilhosa, assim, bonachona, muito legal de se conviver com ela. Brincava, brincalhão. Gil Gomes só precisava de uma frase para fazer a história. Era assim mesmo, Peixinho? Exatamente. Era um estilo único de fazer jornalismo policial, tanto no rádio quanto na televisão. Ele foi contratado e a primeira reportagem que ele ia fazer, eu fui destacado para acompanhá-lo até a externa e na delegacia, quando ele chegou na primeira delegacia para ele apresentar o primeiro caso, eu falei com o Gil, você fica aqui em frente à câmera, você faz assim, faz assado. E ele falou assim, Peixinho, deixa comigo. Aí eu falei assim, então fala. Aí ele falou, pronto, eu falei, pronto, é você, do seu estilo. Não muda nada. Não muda nada. Porque você acha que se mexesse, ele perderia a essência? Claro. Então eu deixei do jeito que ele sabia fazer e arrebentou. É verdade que já teve matérias do Gil Gomes aqui no SBT que chegava a dar mais de 30 pontos de audiência? 34 pontos, em pleno horário nobre, com a onde a briga era gigantesca. Fortíssima. A gente em primeiro lugar, com 34 pontos de audiência, batendo na concorrência. Nossa, tá com vendo, Gil gente? Gomes. Você acha que depois de Gil Gomes não apareceu mais ninguém? E acho que não vai aparecer também, viu, Marcão? Porque ele era um estilo único, e que agradava todo mundo da classe A, a C, a D. Era um repórter, o maior repórter policial do Brasil. Também acredito. Coloca de novo. A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, meu nome é Marcelo Cardoso e fui convidado para apresentar este especial Universidade 93,7. O programa de hoje aborda a pesquisa sobre o trabalho de um dos maiores radialistas e cronistas policiais do rádio e da TV paulista. Cândido Gil Gomes Júnior, ou simplesmente Gil Gomes. Ele completaria 79 anos no dia 13 de junho. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa. Na Terra haverá sempre um canalha a menos. A sonoplastia foi de Marcelo Pavotto. E ao final desta participação no mais inteligente programa do rádio brasileiro, no Hélio Ribeiro, Gil Gomes Liesguis. Boa tarde. E aqui ao nosso lado está Yara Aisha de Oliveira, formada pelo curso de Rádio e TV do Centro Universitário FIAM-FAAM, aqui mesmo de São Paulo. Yara está aqui porque realizou um inédito trabalho de conclusão de curso com o título O Jornalismo Policial de Gil Gomes, Biografia e Estilo no Rádio e na Televisão. Ela foi protagonista de uma das últimas entrevistas que Gil Gomes concedeu antes do seu falecimento, isso no dia 16 de outubro do ano passado. Mas vamos deixar então a Yara mesmo contar um pouco sobre essa monografia. Olá, Yara, prazer em recebê-la no programa e eu quero que você conte um pouco para o ouvinte da Rádio USP sobre o seu TCC, essa experiência que você teve. Bom dia a todos, é muito bom estar aqui, obrigada novamente pelo convite. Eu fiz um trabalho escrito onde eu abordei a história do Gil Gomes e a trajetória dele principalmente no rádio. Eu fiz pesquisas bibliográficas, onde eu utilizei diversos autores e intercalei os pontos de vista deles com
as informações que eu coletei do Gil na entrevista. Bom, também participa dessa conversa o professor doutor e também jornalista Valdir Batista, que orientou o trabalho da Yara. Bom dia, professor Valdir, é um prazer ter você aqui e eu pergunto também como é que foi trabalhar com a Yara. Bom dia, também um prazer estar aqui. O trabalho da Yara é um trabalho muito bom, né? Foi muito bom trabalhar com ela, ela foi atrás da bibliografia necessária, pesquisou Gil Gomes a fundo e também realizou uma entrevista que provavelmente é a última com Gil Gomes, uma entrevista em profundidade, inclusive perguntando coisas inéditas que a gente não encontrou em artigos e livros sobre ele. Então, além de ser uma última entrevista, né, em princípio, também ela tem esse caráter de ineditismo, de trabalhar uma série de questões que, pelo menos, não estão à disposição do público. E Yara, agora você conta para o nosso ouvinte por que você se interessou pela história do Gil Gomes, você que tem 21 anos, né, não é exatamente contemporânea dele, como é que ele chegou até você, como é que você conheceu o Gil Gomes? O jornalismo policial em si sempre foi um tema que me chamou muita atenção, desde pequena, porque eu via as pessoas mais velhas assistindo programas do gênero e não entendia porque elas gostavam tanto de ver programas sobre crime, sobre violência. Em 2017 eu trabalhava em uma produtora e o Gil Gomes foi até lá pra gente fazer um piloto televisivo de um programa de entrevistas, que foi onde ele falou um pouco sobre a história dele. Eu me encantei com o que ele disse e decidi usar ele como objeto de pesquisa. Olha, nós separamos um trecho da entrevista que você fez com ele e, como disse bem o professor Valdir, talvez tenha sido a última, né, entrevista que ele concedeu. Aqui o Gil Gomes relembra o dia exato em que percebeu sua vocação para o jornalismo policial. Ele trabalhava na Rádio Marconi, no centro de São Paulo, e aproveitou uma oportunidade para narrar um caso verídico. Eu era chefe de reportagem, mas só era eu. Não tinha repórter, só eu. E naquele dia aconteceu uma tentativa de estupro e assalto num dos escritórios do prédio, na rua Santa Teresa, número 20, no edifício Montes Caldeira. E foi aquele comentário, o que aconteceu? Coisa regional. Prenderam o cara. E eu fui no primeiro distrito policial, que era no pátio do colégio. Foi a primeira vez que eu entrei numa delegacia e entrevistei o cara. E aquilo deu uma repercussão. Naquele dia eu fiz o prefeito de São Paulo, que é a Faria Lima, fiz o secretário da Educação, que não lembro o que era, e fiz essa reportagem naqueles 5 minutos. E todo mundo me perguntou como é que era o cara. E eu percebi que havia uma lacuna no noticiário policial. Se noticiava a polícia como se fosse gozação. Não havia um noticiário sério. A polícia não era encarada como coisa séria. A segurança não era encarada como coisa séria. Era uma São Paulo diferente, que não tinha tantos crimes, que não tinha tantos roubos, que não tinha tantos assaltos. Mas já tinha muita coisa. E eu, naqueles 5 minutos, comecei a fazer só polícia, entrevistas. E pegou. Esse cronista policial tinha um estilo próprio e que foi muito imitado até por humoristas. Ele odiava a mulher. Tinha ódio pela mulher. Um ódio doentio, patológico, diabólico. Ele odiava. Ele achava que o filho dele não era dele. Desde o primeiro dia, desde que ele viu a criança. Yara, o que você pode nos dizer sobre esse estilo do Gil Gomes e o que foi exatamente, né, o objeto da sua pesquisa, a linguagem, o estilo dele, como ele se reportava para o ouvinte e para o telespectador? O Gil tinha um estilo peculiar de se comunicar, né? Ele narrava as histórias como se ele fizesse parte do ciclo social da vítima e do acusado, e ele buscava o máximo de informações possível para contar a história para o ouvinte e deixar as pessoas entretidas com os casos. Aquela gestualidade dele, com a mão, você não achava isso um pouco estranho? Te chamava atenção isso? Era diferente, mas ele, segundo ele mesmo,
ele era uma forma que ele já usava no rádio. O professor Valdir Batista orientou a pesquisa da Yara e acompanhou de perto esse processo. Valdir, como é que foi construído o TCC sobre o Gil Gomes? Como é que foi esse processo, você e a Yara, né, juntos? Então, a Yara trouxe, né, a ideia de trabalhar o Gil Gomes, em princípio, na televisão, né, que ela conhecia principalmente do Aqui e Agora. Né? Eu falei da importância dele no rádio, né, o fenômeno que ele foi no rádio. Ele foi também importante na televisão, mas no rádio a importância dele era maior, né? Então, eu coloquei a necessidade de pesquisar Gil Gomes no rádio também. Aí ela foi à bibliografia e a gente conseguiu, né, harmonizar, né, trabalhar essa questão ampla, né? Por isso que tem essa biografia e estilo, quer dizer, o trabalho dela ao mesmo tempo faz um levantamento biográfico do Gil Gomes e trabalha as questões de estilo, a evolução desse estilo, as necessidades que levaram às mudanças no caso da obra dele. E para você que sintonizou agora, o programa de hoje é um especial sobre o radialista e jornalista Gil Gomes e contamos com a presença da radialista Yara Aisha de Oliveira e do professor Valdir Batista. Vamos ouvir mais um trecho da última entrevista que Gil Gomes concedeu a Yara. Na Rádio Record, ele sentenciava: todo criminoso e toda vítima tem uma história. Assim, Gil Gomes humanizava o crime e dialogava com as famílias envolvidas. E eu comecei a contar os crimes da forma que eu via, da forma que eu sentia. Eu não comecei a contar o Zé da Silva foi no bar e tomou um tiro. O Zé da Silva era uma pessoa, era um homem. Ele tinha uma história. Por pior que fosse a história, ou melhor que fosse a história, ele tinha uma história. Tinha família, tinha filhos, tinha sonhos. Eu ia muito no IML e procurava conversar com familiares. Quando tem uma vítima, a vítima vai para o IML. E no IML tem com o coração aberto. E eu conversava com as pessoas, eu tinha jeito de conversar com as pessoas e tirava fatos. Queria saber quem era, por quê, onde. As perguntas que se faz, eu fazia. E tirar esse lado psicológico da vítima ou do criminoso. Narrava, não escrevia, só escrevia os nomes. E pegava, passava para o coração vinha para a mente, como se fosse um videotape, e contava no rádio. Me envolvia demasiadamente. Sentia no corpo, na alma, no coração, a dor de outras pessoas. E a raiva de outras pessoas também. Yara, como é que você analisa o jornalismo policial no Gil Gomes? O que você encontrou? Como é que você pode comentar alguma coisa para o ouvinte? O jornalismo policial do Gil é diferente de qualquer outro que a gente tem atualmente. Porque ele prendia a atenção do público com a forma que ele narrava o acontecimento. Ele trazia emoção para os casos que ele contava e deixava as pessoas mais próximas daquilo que estava acontecendo, e era por isso que ele tinha tanto sucesso. Valdir, você compartilha dessa opinião do que ela acabou de falar, que seria a narrativa do Gil Gomes que trazia mais próximo o ouvinte / telespectador? Como é que você vê? Eu acho que sim. Eu lembro, quando eu era criança, né, eu ia para a escola, e a escola, eu tinha que pegar um ônibus bem longe de casa. E eu andava mais de 1 quilômetro. E todos, em geral, tanto os bares como as casas de família, né, que tinha sempre a dona de casa trabalhando, eles deixavam o rádio ligado, né, no Gil Gomes. Era normal, assim, você... Inclusive, em alguns casos, eu cheguei a parar algumas vezes, né, que eu ficava ouvindo um pouquinho daquelas histórias. Em alguns casos, assim, a história estava tão interessante que eu me atrasava um pouco, eu parava na rua e ficava ouvindo o que estava tocando no rádio do bar. Então, ele tinha uma narrativa realmente muito envolvente, né? Ele contava uma história, tinha um grau de redundância, mas as ênfases todas, toda uma teatralidade, todo um discurso que realmente ele era um contador de história extraordinário, né? Ele mantinha a atenção da gente. Eu lembro que
quando eu também uso isso em sala de aula, Gil Gomes e outros, como Eli Correia, né, que lê aquela carta, né, bastante conhecida, não dá para usar 15, 20 minutos, meia hora, que é muito tempo, né, durante a aula. Mas quando eu interrompo, os alunos, professor, deixa rolar, a gente quer saber o final da história, né? Acho que isso envolve bastante, né? Sim, o ser humano ele tem essa tendência, né, as narrativas, né, lá desde Sherazade, das Mil e Uma Noites, né, as narrativas, né, seguram a atenção das pessoas. Crime em família. Irmão mata irmão em São Miguel Paulista, na Grande São Paulo. Motivos do crime: desavenças e muita cachaça. Gil Gomes conta o caso. Veja só. Estamos no plantão da 22ª Delegacia de Polícia, São Miguel Paulista. Bom, o telejornal policialesco Aqui Agora, exibido pelo SBT na década de 1990, foi um marco na TV brasileira. E foi lá que Gil Gomes ajudou a criar uma nova forma de abordagem sobre os crimes. No jornalismo policial não tinha ninguém que parecesse comigo. Se alguém parecia, tinha vergonha. Quando eu comecei a fazer televisão, no Aqui Agora, eu não sabia onde pôr a mão. Eu consegui transmitir a emoção. Como era verdade o que eu sentia, eu consegui transmitir na televisão o que eu transmitia no rádio. Quando o Marcos Wilson me chamou, eu falei que não dava. Por quê? Barrigudo, feio, com aquela voz, cabelo despenteado, deselegante. Na televisão não daria certo. E deu. Ele apostou e deu. Eu gostaria de algumas considerações da Yara e também do professor Valdir sobre o que representou o Gil Gomes para a televisão. A imagem dele na tela, o rompimento daquela estética tradicional da TV. Afinal, ele ia lá, ele mesmo diz na entrevista, eu não sou bonito, eu não sou televisivo, e ele gesticulava e fazia toda uma arruaça, né, no ar. Como é que você, primeiro a Yara, depois o professor Valdir, observam isso? Na TV ele rompeu muitos padrões, desde a forma que ele falava, como a forma que ele se vestia. E isso tornou ele um personagem muito conhecido do público justamente por ele ser diferente. Que mais que você observou? Você chegou a assistir alguns vídeos no YouTube, por exemplo, sobre ele? Eu assisti muitos casos dele na televisão, no Aqui Agora. É realmente muito diferente do que a gente assiste hoje em dia na televisão. Hoje em dia é tudo muito sério, muito padrão. E ele trazia os casos, mesmo sendo crimes, violência, ele trazia de uma forma mais lúdica. E era por isso que ele tinha todo sucesso no público, porque ele era diferente. E você, Valdir? Eu concordo com a Yara. Ele tinha aquele gestual da mão, que era muito significativo. Ele tinha muita preocupação, inclusive isso ele fala nas entrevistas, né? Com a preocupação com o fundo, né? Que ele estava na televisão, ele vem do rádio, mas ele tem uma preocupação, né, de sempre, né, ter um fundo que contasse a história. Ele apontava o fundo, ele tinha uma visão diferente do repórter padrão de televisão. Ele até instintivamente, né, ele tinha uma criatividade, uma forma de... Ele tinha essa clareza que tudo tinha que contar a história. Então ele usava muito o cenário também para contar a história. Bom, como considerações finais, eu quero saber de vocês qual foi o principal legado e assim, o que ficou do Gil Gomes como aprendizado, até inspiração para os profissionais da área. Primeiro eu vou começar com você, professor Valdir. Olha, o Gil Gomes significa uma época do rádio, né? A gente, e da televisão também, né? A gente, para que a gente siga em frente em qualquer área da cultura, é importante conhecer o que foi feito antes, né? Então, eu acho que é um estilo de rádio e de TV que é muito próprio desse personagem, né? Do Gil Gomes, né? Não é uma coisa para ser copiada, mas eu acho que serve como uma referência para você utilizar algo de lá. O passado sempre ajuda a gente a caminhar com mais conceito no futuro.
Não, e é importante também, como professor, né, ressaltar que essa experiência que a Yara teve de entrar em contato com a narrativa do Gil Gomes, tanto áudio quanto vídeo, pesquisar, como o Valdir falou, o conceito, ele ajuda na prática. De repente você vai desenvolver a prática, você vai trabalhar com isso, já está subconscientemente na sua cabeça, né? Eu tenho certeza que hoje você absorveu pelo menos uma parte dessa narrativa do Gil Gomes, o que o Valdir falou, a ideia de contar história. O ser humano vive de contar história, né? Antigamente, oralmente, né? Hoje você tem mídia, mas no fundo, todo mundo gosta de contar e de ouvir histórias. Por quê? Porque a gente vivencia essas próprias histórias, né? Sempre se identifica. Mas, Yara, e você? Qual é o legado, né? O que ficou do Gil Gomes? Fica principalmente como um estudo para as pessoas que querem continuar com a comunicação, porque ele é diferente de tudo que a gente tem hoje e ele é uma parte disso. A gente tem que realmente entender o que aconteceu para a gente prosseguir com a comunicação. Você acha que vai aparecer um novo Gil Gomes aí ou não há espaço mais para isso? Eu acho muito difícil aparecer um novo Gil Gomes. Tudo que a gente tem agora é muito padrão, tá muito comum. E como ele mesmo falou, hoje em dia as pessoas não colocam mais emoção quando narram os casos, quando contam as histórias. Eu acho que é bem difícil a gente ter um novo Gil Gomes. Valdir, hoje em dia é tudo muito roteirizado, não há espaço para naturalidade? Sim, eu acho que de certa maneira tem um discurso, houve uma troca, né, desse discurso mais emocional, né, essa narrativa do Gil Gomes, por um discurso um pouco de ódio, né? As pessoas que fazem o trabalho semelhante ao que seria a atualização do trabalho dele, em geral tem muito mais um discurso de ódio e menos contar a história. Eles contam menos a história e mais colocam lenha na fogueira. Eu acho engraçado porque há toda uma estética, né, uma regra na TV, a ditadura do cabelo liso, que foi substituída agora, não, temos que ter o cabelo natural, etc. Mas você liga a TV, todo mundo é bonito, todo mundo é bem arrumado, todo mundo se comporta, como você disse, Yara, um padrão semelhante, né? E o Gil Gomes, ele rompia com isso mesmo, né? Você acha que tem algum programa na TV ou no rádio, tanto faz, que alguém faça esse tipo de rompimento, que o cara seja um pouco mais natural, que há espaço para isso? Vocês lembram, citando rapidamente, algum programa, tanto de rádio quanto TV, que o cara seja diferente? Quem que pode responder primeiro? De jornalismo não, mas eu acho que tem. Tem na 89, tem os narradores da 89. Da FM, são mais diferentes, da Metropolitana na tarde também é mais diferente. Mas por quê? Qual é a diferença deles? Eles usam mais pro humor, né? Quebra um pouco o padrão do rádio, mas do lado do humor, Mas Entendi. do jornalismo, não. Você conhece, Valdir? Não, eu não conheço, mas uma coisa que foi importante na entrevista da Yara, que foi bastante importante, que o estilo do Gil Gomes, ele tem todo um diálogo com o rádio francês, né, da década de 40, né, uma certa redundância para trabalhar ênfases, né, para contar a história, e tem uma certa teatralidade, né, mas isso foi perguntado a ele pela Yara, e ele falou que a grande influência dele vinha da literatura. E ele citou, inclusive, alguns autores, como Agatha Christie, autores policiais, e realmente é uma coisa que eu não tinha percebido, não está em nenhum lugar na bibliografia, e é um achado, né? E realmente está lá, né? Essa influência dessa literatura policial está lá no Gil Gomes, na construção da narrativa. Agatha Christie, uma das grandes escritoras, né, de romances policiais e mistério, né? É interessante trazer a literatura para o rádio, né? Bem lembrado, Valdir. E vamos ouvir mais um trecho da entrevista que o cronista policial Gil Gomes concedeu para Yara Oliveira. Eu elucidei 630 e poucos homicídios que chegaram a mim com informações. No local do crime, alguém passava um bilhetinho para mim. Eu levava a polícia, dava à polícia a informação e depois contava o caso. Mas não falando eu fiz. No dia 29 de maio de 1969, o garotinho João Alexandre Alves Ferreira,
um menino de 5 anos que foi assassinado na Vila Carrão. Eu trabalhei 10 anos nesse caso. 10 anos eu trabalhei nesse caso e não consegui elucidar o crime. Até hoje eu tenho dificuldades para falar dele, porque foi um dos fracassos da minha vida. Como última pergunta, eu vou até estender um pouco, que me veio agora esse programa de rádio. É bom que a gente tenha um pouco mais de tempo para desenvolver, né? Primeiro Yara, depois Valdir, o que vocês gostariam de falar sobre essa experiência, o que ficou? Foi muito bom poder estudar o Gil Gomes, foi uma experiência que eu não vou ter novamente. Foi bem emocionante, foi diferente, é uma experiência que eu nunca mais vou ter igual. Ele realmente estava muito mal. Ele falou que a cada 100 pessoas que pediam para entrevistá-lo, 99 ele dizia não. Então eu consegui uma coisa que realmente me emocionou muito. Agradeço a ele, agradeço a vocês pela oportunidade e obrigada. Valdir. Então, foi um trabalho excelente, né? Esse contato da Yara com o Gil Gomes, eu acho que foi muito importante, deixou o legado dessa entrevista inédita, né? E eu acho que houve um grande avanço da Yara como profissional. Eu acho que esse aprendizado, né, foi muito importante para ela, né? E para mim também, como a gente como orientador, como professor, também a gente está aprendendo sempre com os nossos alunos e com os trabalhos deles, né? Então foi muito bom, foi um grande prazer estar também nesse trabalho. Bom, nós chegamos ao fim aí do programa. Agradecemos a participação da Yara Aisha de Oliveira, bacharel em comunicação social com habilitação em rádio e TV e que pesquisou sobre o jornalista Gil Gomes. Agradecemos também o professor Dr. Valdir Batista, orientador da Yara no curso do Centro Universitário FIAM-FAAM. A produção desse programa foi minha, Marcelo Cardoso, e de Luciano Maluli. Gil Gomes fez sua carreira nas rádios Progresso, Record, Globo, Tupi, Capital, Marconi e nas emissoras de TV Gazeta, SBT e Rede TV, entre outros veículos de comunicação. Você ouviu durante esse programa as seguintes músicas e trilhas sonoras. Música de abertura do programa Aqui Agora, Sistema Brasileiro de Televisão. Trilha do programa Hélio Ribeiro, Rádio Globo. Trilhas dos programas Gil Gomes, Rádio Record. Música The Journey Back in Time, de John Barry. E a sonoplastia foi de Sérgio Pinheiro. As músicas que você ouviu neste programa foram utilizadas somente para fins didáticos. Obrigado pela audiência. Eu deixo aqui uma última referência ao tema do programa de hoje. Gil Gomes revela um segredo pessoal para Yara de Oliveira. Durante a entrevista que concedeu a ela, Gil Gomes disse que jamais esqueceu a paixão da sua vida profissional. Vamos ouvir. Sou fora do rádio, sou fora da televisão, eu preferia trabalhar. Eu gosto da televisão, mas gosto mais do rádio. Do rádio de antigamente, não do rádio moderno. Se pudesse escolher época e veículo, escolheria passado rádio. Foi uma época que eu vivi intensamente, trabalhei muito, lutei muito, fiz muito bem, cumpri o meu papel. Eu todo dia, quase todo dia, quase toda noite, eu sonho que estou fazendo uma reportagem. Eu sonho e parecem autênticas. Eu sonho que estou falando com os repórteres que eu tinha, eu sonho que entrevisto os delegados que eu conheci, os bandidos que eu conheci, as vítimas que eu conheci. Eu sinto saudade de ser repórter.
eu vivi uma vida ótima. Saía do Tatuapé para a Saúde, mas nesse cruzamento amarelo... Coitado do professor, ele foi colocado assim, espremido no seu Corsa, ia no banco de trás, e os bandidos queriam dinheiro. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7. História complicada. Gil Gomes, de Jandira, aqui, agora.